Moon Gab. Oi gente, eu sou a Moon. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu transformei o conceito de dragões dentro do meu universo. Eu tô criando uma série de vídeos pra mostrar o processo de criação e evolução das minhas webtoons. Eu já postei um vídeo de como eu fiz uma página de teste, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês não viram, peço por favor para dar uma olhadinha. Tem um time-lapse completo da página que eu fiz do início ao fim. Eu já tenho pré-pronto uma nova história, ela basicamente vai ser dividida em 3 episódios. Nesse daqui eu vou mostrar mais ou menos o time-lapse que eu fiz do primeiro formato do personagem. E eu vou contar um pouquinho da história que eu tô criando e da sua raça, né, que é o dragão Celitar. Basicamente na minha história eu dividi os dragões em 3 partes. Na cultura pop, os dragões eles são conhecidos como seres que são quadrúpedes, né, e com asas nas costas. Mas existem várias ramificações e dependendo do tipo de história que você encontra, os dragões eles podem ser conhecidos como seres com asas grudadas nos braços e patas traseiras, né? Existem culturas orientais onde os dragões eles são mais parecidos com serpentes, né? Assim como na cultura chinesa. E por conta disso, eu decidi pegar os dragões da minha história, do meu universo, e dividir ele em 3 partes: os Dracorins, os Varkanirs e os Celitares. Os Dracorin, eles são basicamente o que a gente conhece como dragão hoje na cultura pop, né? O dragão mais clássico. Eles são seres mais voltados a elementos, a força e poder. Já o Celitar, eles são, na minha história, eles são relacionados a serpes ou os dragões chineses, né? Que tem um corpo mais de serpente. E na minha história eles são relacionados à psique, ao místico, ao inconsciente. E os Varkanir, eles são relacionados na minha história como misteriosos, do oculto, do subliminar. E eles são baseados nos Wyverns, né? Onde os braços são as próprias asas e eles têm patinhas traseiras. Então eu dividi mais ou menos nessas 3 partes. E todos eles têm uma habilidade inata em comum, que é a transformação do próprio corpo, né? Eles conseguem se transformar em outras criaturas. E para facilitar o convívio entre as outras raças do universo onde se passa a história, eles se transformam em criaturas humanoides, principalmente para relações mais diplomáticas, algo que possa facilitar as construções sociais e que ajudem eles a permanecer com seus territórios ou expandi-los. Essa personagem vocês vão perceber que passou por alguns nomes aí enquanto eu desenhava essa primeira base de personagem. Acabou que no final eu decidi que o nome da personagem seria Liraf Seralune, nenhum dos nomes que tá aí, mas ele vai aparecer na história como Liraf ou Lirat. Esse é o nome final que eu decidi para esse personagem. Da história que eu tô criando também eu vou falar um pouquinho mais depois, mas eu vou contar para vocês um pouquinho da sinopse que eu criei para este universo onde vai se passar essa personagem que é uma Celitar. O nome da história é Florescer do Silêncio. A sinopse é mais ou menos assim: em Vila Brasa ninguém dorme. Os sonhos se transformaram em tormentos constantes. A colheita falha e o comércio se desfaz. Para os aldeões, a causa é clara. A grande mãe voltou o seu rosto e a vila agora paga o preço do seu silêncio. Quando Lyra, uma viajante do norte que domina antigas canções de sono, chega em busca de suprimentos, encontra uma comunidade exausta e tomada pela fé desesperada. Kael, um jovem mercador, é um dos poucos que se recusa a aceitar a ideia de um castigo divino, até que a presença da estrangeira e o poder de sua música começam a desafiar as suas certezas. Às vésperas de um festival de súplica, Vila Brasa deposita suas últimas esperanças na fé e na figura que parece personificá-la. Entre a crença, o cansaço e o silêncio, uma única noite decidirá se o perdão ainda é possível ou se o abandono é definitivo. Então é basicamente essa a sinopse da história. Em uma vila com um problema, né, que está assolando essa vila, problema de uma divindade chamada Grande Mãe, e essa personagem Lyra, como uma viajante, ela tá só passando por lá e decide ajudar esses aldeões. Esse é um pequeno resumo. Nos próximos vídeos ou nas lives eu vou desenvolver um pouquinho mais. Eu vou deixar o timelapse rolando aí para vocês verem como fica. No final eu volto para dar minhas considerações finais.
Bom, essa foi a base inicial do personagem, ficou mais ou menos assim. Aqui é mais uma introdução para essa nova parte de aprendizado que eu tô tendo sobre essa nova história que se chama Florescer do Silêncio. Esse é o personagem principal. E até os próximos vídeos. Se vocês gostaram, eu peço para vocês curtirem e comentarem, se inscreverem para acompanhar todo esse processo junto comigo, que é basicamente um processo de aprendizagem. E até a próxima. Tchau!